Bom dia, alunos, tudo bem? É um prazer estar com vocês novamente. Hoje, novamente, estou fazendo essa videoaula para vocês, para mostrar um pouquinho melhor sobre esse componente aqui, ó, que é a nossa terceira aula que eu estou trabalhando com vocês. Se chama placa-mãe do computador. A placa-mãe, ela tem diversos componentes, né? Então eu separei aqui para vocês, bem rapidamente, né? Uma placa-mãe, separei aqui, ó, uma fonte de alimentação, né? Uma placa de vídeo, off-board, uma placa de rede off-board, né? O HD, onde ficam as informações, né? Trouxe aqui também uma placa onde eu tenho já os componentes, ó, colocados, né? Memória, processador, né? Trouxe aqui também um cooler, né? Que vai em cima do processador. Trouxe também uma memória solta, memória RAM, né? Memória temporária. Trouxe algumas ferramentas e alguns materiais de limpeza que o técnico, né, de informática, né, utiliza. Chave Phillips, e uma maior e outra menor. Uma geralmente essa eu utilizo para abrir notebook, essa eu utilizo para utilizar lá na manutenção do propriamente do computador, né? Trouxe álcool isopropílico para limpeza, vocês precisam, o técnico precisa ter. Um limpa-contato, você limpar a maioria dos componentes, entendeu? Pasta térmica, processador, né? Diversos outros componentes que a gente utiliza, né? Ferramentas, né? E diversos outros produtos, né? Testador de cabo de rede, testador de fonte de alimentação, né? Tudo isso para quê? Né? O técnico de informática necessita ter, né, seus próprios aplicativos, né? Então, o computador em si é formado por diversos componentes, né? Mas o componente principal, que tem mais de 50, né, componentes aqui, se chama placa-mãe. Só queria chamar a atenção de vocês que a placa-mãe, ó, ela tem essa parte aqui, ó, vocês estão percebendo, que são diretamente aqui na placa, entendeu? Que a gente chama componentes on-board. On-board fica diretamente na placa-mãe. Então, eu tenho a entrada PS2 de teclado e mouse, as USBs, porta paralela e serial, entrada de rede, de áudio, entendeu? Tudo isso aí são o quê? Componentes, né, on-board, já estão conectados diretamente, não preciso comprar fora. Mas eu tenho também alguns componentes, ó, tipo a placa de vídeo, né? Eu posso vir aqui, ó, encaixar a placa de vídeo aqui, ó. Então esse é um componente off-board. Para que eu coloco isso? Para poder meter uma melhor qualidade no meu vídeo, entendeu? Computadores para jogos, para servidores de rede, servidores de impressora, de arquivos, né? A gente utiliza uns componentes, né, que te dê uma qualidade, né, melhor nas suas aplicações. Ah, queimou minha placa de rede aqui, então vem aqui, ó, eu vou encaixar uma outra aqui, entendeu? Então, on-board, off-board também. Então, tudo que está diretamente na placa, on-board, fora da placa, a gente chama componentes off-board, né? Então, a placa-mãe tem aqui slot de processador, slot de memória, os slots PCI e AGP, PCI Express, entre outros componentes que a gente tem aqui, entendeu? Então, assim, esse é o desenho, né, principal de uma placa-mãe, ok? Vou dando continuidade na outra parte aí, fico por aqui agora, e que vocês possam, né, tá visualizando todas as partes que eu estou passando para vocês. A placa-mãe do computador, né? Então, assim, os componentes principais, né? Foi o que eu te falei. O que eu falei, ó, a placa de vídeo, né? O off-board, a placa de rede, off-board, né? Então, são componentes, né, que podem ser integrados diretamente à placa-mãe. E o que já fica agarrado na placa-mãe a gente chama de on-board. On-board na placa
junto, off-board fora. Outro item muito importante são os slots, que a gente chama aqui de slots de memória. Ó. Então, posicionar aqui, ó. Isso aqui, ó, eu tô com a memória aqui, eu vou soltar ela. Ó. Ó. E aí eu tenho uma memória aqui que é a memória DDR2 800, né? É o segundo modelo de memória que a gente utiliza. Então a gente tem a DDR, quase não utiliza mais, a DDR2, que é essa, DDR3, e as mais recentes a gente chama de DDR4. Vai ter uma aula somente para a gente falar sobre memória, ok? Então a memória RAM é a memória de trabalho, aquela que armazena os dados temporariamente, né? Então ela fica conectada diretamente no slot de memória aqui, ó, que vocês podem estar observando. Eu vou encaixar ela novamente aqui, né? Para que a gente possa dar continuidade. Toda vez que você encaixa ela, vai dar um estralinho que é a fixação dela, entendeu? Então eu fixei ela aqui na placa principal. Aqui embaixo eu tenho o processador, né? Esse cooler é um cooler que faz o que? A refrigeração, né? E a gente utiliza, né, o pasta térmica, que é uma pasta. Quando ela entra em contato lá entre a base do processador, né, e o cooler, ele vai fazer o quê? Vai fazer uma refrigeração, então ele não vai deixar o processador esquentar e chegar a uma temperatura muito alta. A placa-mãe, ela tem outro componente muito importante, né? No caso aqui, o processador. Aqui, ó, nesse item aqui, eu tenho o que eu chamo de chipset. Eu dei a explicação lá no material de vocês. Então, chipset é o quê? Um conjunto de circuitos, né? Conjunto de circuitos que são responsáveis por diversas funções. E a gente tem a ponte norte e a ponte sul, né? Então, a ponte norte e a ponte sul, elas são responsáveis para a comunicação de dados entre a memória e o processador, entre a placa de vídeo, entre todos os componentes que são integrados aqui na placa-mãe, ok? Aqui também eu tenho o que eu chamo de BIOS, né? BIOS é o que? O sistema básico de entrada e saída, né? Então, propriamente, quando a gente dá um exemplo, aquela memória, quando você liga o computador, fica aparecendo algumas informações na tela, de modo tela preta, né? Alguns números contando. Então, ali eu tenho informações gravadas dentro da BIOS, que é o sistema básico de entrada e saída, que são configurações do computador, né? Então, a BIOS, né? O setup da máquina, são todas informações que já ficam gravadas e não podem ser apagadas, em qual aqui fica aqui na memória principal, o RAM. Então, é um exemplo de memória ROM da máquina. Então, olha só. Então, para que eu possa fazer que a placa-mãe possa funcionar, né, é de extrema importância, né, que eu tenha o processador, cooler de ventilação, a memória RAM. A memória ROM já fica integrada diretamente na placa-mãe, né, que eu tenha mais para poder ter o sistema operacional, eu preciso colocar ele em um dispositivo, ó. Eu posso colocar no HD, né? Posso colocar no pendrive também, mas normalmente a gente coloca no HD. Então, para eu ligar o HD à placa-mãe, eu utilizo, a gente chama esses cabo de dados, ó. Eu vou conectar ele aqui, ó, beleza? E vou vir aqui conectar diretamente aqui na placa, ó. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Ó. Só um minutinho. Aqui, ó. Então, ó, interliguei o HD à placa-mãe. Então, essa é a comunicação que eu vou fazer, ó. O sistema operacional vai estar aqui, ó, no HD, e ele vai mandar informações para onde? Para a placa-mãe, para o processador, ok? Bom, liguei o HD funcionar, ele necessita de energia. Aí que entra aqui a função, ó, a fonte de alimentação, né? Então, o que a fonte faz? A fonte é um transformador, né? Ela transforma o quê? Energia alternada, que chega da rede elétrica,
127 ou 220 para 12 volts, 12 ou 5 volts, ó. Então aqui eu tenho aqui, ó, a fonte, o conector. Eu vou interligar também, deixa eu colocar ela aqui, fica mais fácil. Ó, eu vou interligar aqui, ó, na minha placa-mãe, esse conectorzinho aqui, conector aqui, ó, eu vou conectar ele aqui na minha placa-mãe também. Vou só interligar ele aqui, para vocês poderem visualizar. Ó, agora eu tenho aqui já interligado, ó. Eu tenho o conector de energia, eu tenho o HD ligado aqui também, através do cabo de dados. Vou colocar aqui no chão. A mesa, quer dizer. Bom, interliguei os dois. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso interligar, fazer que chegue energia aqui no meu aparelho, porque 110 vem da rede elétrica. Aqui vai receber 12 volts, né? 12 ou 5. Então, para eu poder ligar, eu vou usar um cabinho desse aqui, ó, da fonte de alimentação, e vou interligar ele aqui, ó. Vou encaixar ele aqui. Automaticamente, eu vou ter energia chegando aqui no meu dispositivo aqui, ó. Liguei, ó. Ok? Cabo de dados, cabo de energia. Bom, então aqui eu já tenho. Quais são os componentes que eu tenho interligado aqui? Eu tenho o processador na placa-mãe, eu tenho a memória, eu tenho o cooler, tenho a bateria já, eu tenho o cabo de dados que está ligando o HD e eu tenho a fonte que vai fazer o quê? Fazer que por esse dispositivo aqui chegue energia 127 ou 220 e transforma essa energia em energia contínua para mim. Então, energia contínua na placa, energia alternada vem da rede elétrica, ok? Bom, feito isso, eu precisaria ainda mais duas coisas para eu poder testar esse computador. Eu precisaria ligar o cabo de vídeo aqui, ok? E eu precisaria fazer o start da placa-mãe. Então, para eu poder startar a placa-mãe, eu uso o botão lá do gabinete. Quando eu não tenho esse botão aqui, como que ela está fora, eu vou vir aqui no botão, nos dois pininhos que liga o start do computador e vou dar um toque com a chave de fenda aqui, só para vocês observar. Quando eu dou o toque, a máquina ela vai ligar. Bom, eu não vou estar ligando essa máquina agora, entendeu? Porque essa placa é só de teste, mas a gente vai estar fazendo todos esses procedimentos, né, lá no laboratório. Peço que vocês não tentem fazer isso em casa agora, no primeiro momento, porque eu preciso explicar isso, né, detalhado lá dentro do laboratório, para que vocês possam estar fazendo isso, né, para depois vocês poderem fazer. Lembrando, sempre que a gente for trabalhar com qualquer componente elétrico, né, mexer, mudar, alterar, entendeu? Primeira coisa, eu tenho que vir aqui, ó, na fonte de energia, eu preciso o quê? Desconectar ela da energia, beleza? Então, só resumindo tudo que a gente mostrou aqui para vocês hoje, eu tenho aqui o computador é formado por diversos componentes, a gente está falando do componente principal, placa-mãe, tudo que é interligado na placa-mãe, né? HD, memória, processador, periféricos, entendeu? Eles têm um elo de ligação. Esse elo de ligação a gente chama de barramento. Barramento onde os dados se movimentam, né? Aí tem os dados que a gente vai identificar aqui na placa-mãe como os impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos nada mais é que o quê? O sistema binário, né? 0 e 1, né? Passando corrente elétrica ou não passando corrente elétrica, beleza? Bom, vou estar encerrando nossa aula de hoje por aqui. Espero que vocês façam todas as atividades, entendeu? Assista o vídeo que eu botei na aula passada, assiste este de hoje. O melhor mesmo a gente estar presente para poder explicar isso lá dentro do laboratório, para vocês estar mexendo na prática, né?
pegando esses componentes na mão, né? Conhecendo cada característica de cada um, né? Mas não é possível agora, então a gente vai estar fazendo por aqui, né? Então, façam, leia a apostila. Existem diversos vídeos na internet também que disponibilizam esses materiais, então gostaria que vocês tivessem essa oportunidade, pudessem fazer. Quem ainda está com dificuldade, entendeu? Não tem esses acessos tecnológicos para poder estar utilizando, nos procure, né? Procure um representante aí da turma de vocês, né? Que a gente vai ter alguns encaminhamentos para poder fazer para vocês. Valeu, foi bom estar com vocês e até a próxima.